Olá, Gêmeos! O vídeo hoje é para dar uma olhadinha nessa semana, o que vai acontecer, o que ela te espera, como que vai ser a energia que tá vindo aí, tá? Essa tiragem, primeiramente, ela é atemporal, então ela serve independente do momento que você estiver vendo ela. Quando você sentir que deve ver, é porque ela vai funcionar aí pra você, tá? Essa tiragem para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Para Vênus. Então, caso você queira se aprofundar mais, ou caso a leitura não faça tanto sentido aqui para você, dá uma olhadinha nas suas casas importantes aqui do perfil, que pode bater um pouquinho mais aí com você, tá? Vamos lá, tirando um arcano maior para a semana de Vênus, tá? Um arcano maior que vai dar ali uma leitura e uma visão geral, tá? Que tá regendo essa semana aí para Gêmeos. Um arcano maior para Gêmeos essa semana. Um arcano maior para Gêmeos essa semana. Ok. Temos o Sol. Uma carta muito, muito, muito positiva, tá? No fundo temos o Diabo. E logo após o Diabo, o Enforcado, tá? Lembrando que, caso me perguntem, né? Eu não faço leitura de cartas invertidas, então é por isso que eu tô sempre invertendo as minhas cartas, tá? O Sol fala muito de felicidade, prosperidade, iluminância, clarezas mentais, clarezas visuais, tá? Fala sobre positividade no geral, tá? De um lado negativo, o Sol ele pode falar muito sobre riscos, sobre ego alto, sobre autoestima muito alta, sobre um tipo de narcisismo, tá? Mas isso é de um lado negativo aí para vocês terem uma ideia. Aqui com um deck, tá? Mais 3 cartas aqui para Gêmeos essa semana. Entender um pouquinho desse Sol que saiu aqui, tá? 3 cartas para Gêmeos essa semana. Ok. Temos a primeira, 5 de copas. Uma contrapartida aqui em relação ao Sol, tá? Uma carta um pouquinho falando do passado. Segunda carta para Gêmeos essa semana. Ok, caíram muitas, então eu vou juntar novamente. Segunda carta para Gêmeos essa semana. Ok, Rainha de Paus. Rainha de Paus. Para Gêmeos, tá? Pode estar falando da personalidade de vocês ou pode estar aqui representando uma outra pessoa, tá? E por fim, a última carta aqui com esse deck para Gêmeos. Temos 3 de paus, tá? Energia principal aqui de fogo, tá? Por causa desse Sol e por causa dessas cartas aqui de paus, tá? Tecnicamente, a gente não assemelha arcanos maiores a elementos, tá? Então, ar, fogo, ar, terra, mas algumas cartas tem um pouquinho dessa energia, tá? No fundo, nós temos, quase caiu da minha mão, o carro. Logo após o carro, temos Cavaleiro de Espadas e Cavaleiro de Paus. Ok, e um Rei de Espadas. Rainha de Espadas. Ok. Temos aí avanços muito rápidos, tá? Só que a gente também tem questões aí do passado para se resolver. A gente pode aqui estar falando sobre questões do passado voltando, tá? Ou vocês pensando em voltar para questões do passado, tá? Podemos falar aqui sobre questões de costumes, tá? Não necessariamente pessoas, mas, por exemplo, a gente voltando à nossa versão do passado, tá? Nessa energia de versões mesmo. A gente também tem, né, essa Rainha de Paus aqui, como eu disse, ela é uma carta muito ligada ao fogo, é uma carta consequentemente ligada a crescimento, é uma carta que consegue ali, os reis, né, consegue ali controlar o fogo, né, então a Rainha de Paus, ela fica com esse lado mais do crescimento, mais da impulsividade, do plantio, né, o fogo, ele fala muito de crescimento, e às vezes ele fala de um crescimento descontrolado, tá? A gente tem aqui questões do futuro, tá? Mas é bem provável que questões do passado estão voltando, questões internas suas, tá? Questões de vocês mesmos, traços de personalidade, pensamentos ou opiniões aí que vão começar a voltar essa semana, tá? Com o outro deck aqui, pra gente também dar uma olhadinha, tá? Temos 3 cartas aqui para Gêmeos essa semana. Ok, temos a primeira, que saiu a Força. Uma carta que fala muito do nosso eu interior, né? Das nossas sombras, daquilo que a gente não consegue aceitar, do nosso instinto, né? A segunda carta para Gêmeos essa semana. Calma.
segunda carta para Gêmeos essa semana. Ok, valete de paus, tá? Outra personalidade, tá? Mas diferente de uma rainha, por exemplo, um valete é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que ainda tá em desenvolvimento, é uma pessoa que ainda tá em um certo aprendizado aí, tá? A gente pode com certeza estar falando aqui sobre questões do passado voltando, mas questões do eu interno dos geminianos, tá? E a última carta para Gêmeos. Temos valete de espadas. Nós temos valete de paus e valete de espadas, tá? Nessas duas últimas cartas. Duas cartas jovem. O valete de paus é um jovem mais impulsivo, é um jovem mais descontrolado, é um jovem mais forte, né? Que cresce mais rápido, que tem ideias mais rápido, que explode mais rápido, tá? E o valete de espadas é alguém que fica muito no 880. É necessário o equilíbrio, né? Nesse valete de espadas aqui é necessário um equilíbrio para se lidar com a espada, né? Mas também fala muito de responsabilidade de lidar com a espada. No fundo nós temos os amantes, tá? E logo após temos 4 de ouros. 4 de ouros, o louco. A gente vê aqui algo da personalidade de vocês voltando, tá, geminianos? É isso que vem aqui. Aqui a gente pode estar falando sobre, por exemplo, pode, tá, em alguns casos, aparecer uma pessoa aí que te lembra a sua infância, que te lembra a sua adolescência, que é como se fosse seu espelho do passado, né? Mas a gente vê essa questão da personalidade, traços de personalidade ou opiniões voltando, tá? A gente pode falar, por exemplo, se você teve um encontro com a sua família, alguns traços aí, algumas coisinhas aí vão acabar voltando. De uma forma não tão legal assim, né? De uma forma um pouquinho mais negativa, a gente aqui pode estar falando sobre pequenos traumas, pequenas coisas que aconteceram na sua adolescência, na sua infância, no seu crescimento, que estão acabando voltando aí por algum motivo, né? A gente fala aqui principalmente questões de gatilhos, tá? Questões de realmente de coisas que aconteceram que despertam um certo gatilho, tá? A gente fala principalmente também de clareza mental, que é necessário ter uma clareza mental aqui, tá? Apesar de o Sol, né, ser essa carta muito feliz, muito alegre, muito positiva, a gente teve aqui algumas cartinhas que não foram tão legais, né? Que foi esse 5 de copas aqui. Para alguns também pode aqui ser a necessidade de se desprender do passado, tá? Para algumas pessoas que já estão vivendo aí com esses traumas, com esses pensamentos, com esses traços de personalidade, são aí uma semana para vocês se desprenderem disso, tá? Desprenderem disso, deixar isso para trás. Para algumas pessoas pode ser questão de luto, tá? Luto por falecimento ou por término, tá? Para outros pode ser arrependimento, tá? Para alguns pode ser consciência pesada. Enfim, é tudo aquilo que remete ao passado que ainda te atinge hoje, tá? A gente tem esses dois grupos. Um grupo que vai começar a ter esse desenvolvimento agora, né? Que vai começar a ter esses estalos mentais mesmo do que aconteceu no passado, tá? Pode ser lembranças voltando também, tá? De pequenas coisas que aconteceram no passado e outros a necessidade de parar de viver tanto no passado. Tá? Trabalhar um pouquinho essa questão da culpa, do remorso, da consciência pesada e do luto, tá? Obviamente, respeitar o seu tempo, respeitar as suas emoções, mas começar a se desprender disso, começar a mudar isso, começar a avançar mais um pouquinho, tá? Eu achei interessante esses dois valetes aqui, porque eles passam muita energia de jovem. Então ele passa muita energia de talvez um renascimento, tá? Estava procurando a palavra certa, renascimento, tá? Um crescimento novamente, tá? Mas ele também que pode falar sobre essa nossa criança interior. Essa necessidade de cuidar da nossa criança interior ou essa necessidade de deixar a nossa criança interior se curar sozinha, sabe? Não soltar a mão dela, tá? Do nosso eu interior, mas não se prender tanto também. Pra gente encerrando, tá? Duas cartinhas com um outro deck. Pra gente encerrando como forma de conselho aqui, tá? Duas cartas para Gêmeo essa semana. Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, tá? E
porque eu acho que vocês viram a carta passando por cima de mim. E outro amantes, tá? Eu vou tirar só mais uma pra entender o porquê que são essas duas cartas falando de outras pessoas, tá? Só pra ser mais específico ainda. Última carta pra Gêmeos. Sobre essas duas cartas que saíram agora. Última carta pra Gêmeos. Ok, novamente minha carta caiu no chão. Reis de espadas, não de ouros. Quase falei errado, tá? Ok, influência de outras pessoas aqui, tá? Eu acho que eu vou tirar mais uma carta pra tentar entender essa influência dessas pessoas que estão saindo aqui. Mas a gente vê aqui que tem uma influência bem grande de outras pessoas, tá? Pode ser que isso aconteça aí dentro de um relacionamento, né? Essas pequenas traumas, essas pequenas coisinhas aí que estão voltando. Ou essa necessidade de se desprender venha de relacionamentos, tá? Mas, pra ter certeza, né? Última carta pra Gêmeos. Ok. Cavaleiro de Ouros, tá? Cavaleiro de Ouros. Como eu disse, pode ser, tá? Que, né, de duas visões, tá? Que esses pequenos traumas, esses pequenos traços de personalidade, essas pequenas lembranças venham por outras pessoas, tá? Seja causado por outras pessoas, família, amigos, relacionamentos no geral. Mas a gente também pode estar falando aqui de essas pessoas estarem tentando te ajudar, ou essas pessoas estarem te apoiando a não ficar tanto dentro dessas lembranças, dessa culpa, tá? Aqui a gente pode estar falando também sobre questões de perdão, tá? De você perdoar certas pessoas, ou de você tentar o perdão dessas outras pessoas, ou continuar vivendo, mesmo que não haja o perdão dessas pessoas, e entender isso, né? Mas a gente que fala de um avanço, e um avanço meio tranquilo, meio calmo, tá? Não é como se você estivesse sendo cobrado para avançar, para mudar, tá? Mas essa mudança, ela tá vindo meio que naturalmente essa semana. Essa semana aí a gente vai ter essas questões de mudanças, tá? Eu disse agora no final, essa questão de perdão pode estar bem presente aí para alguns geminianos. Essa necessidade do perdão e essa necessidade de se perdoar também, tá? Então essa tá sendo a tiragem aqui pra semana de vocês, Gêmeos. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, eu espero que vocês consigam lidar com essas emoções que podem estar aí acontecendo ou que podem começar a vir com algumas pessoas, tá? Se você conhece também alguém de Gêmeos, manda esse vídeo pra ele, deixa aí nos comentários se isso daí tá acontecendo com você, como que foi a tiragem pra você. Se você por acaso não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o like e não esqueça de dar uma olhadinha nas suas casas de importância aí no perfil, tá? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Porque vai dar uma complementada aí nessa tiragem aqui pra Gêmeos, tá? E eu espero vocês na semana que vem.